Glória a Deus. Irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia está dizendo que em primeiro lugar temos que buscar o reino de quem? O reino de Deus. E aí a palavra vai dizer: e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa para a tua vida? O que você almeja para a tua vida? Isso mesmo, isso que você está nesse momento pensando é o que você precisa. Só que isso que você precisa, dentro do cristianismo, dentro do evangelho de Deus, é as demais coisas que Deus vai acrescentar a todos aqueles que colocam o reino em primeiro lugar. Essa semana eu coloquei algo lá para as pessoas verem, e eu fiz uma pergunta: na sua lista de prioridades, em que lugar Jesus Cristo realmente está? Foi raro as pessoas que responderam. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente observa a humanidade, quando você observa até no meio familiar, quando você observa dentro da igreja, a gente começa a observar que muitos de nós temos prioridades. Quem tem prioridades aqui? Durante a semana, durante o dia, a gente cria algumas prioridades, não cria? Para a gente fazer durante o dia. Durante a semana, a gente cria algumas coisas. A gente fala assim: olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E durante o ano todo, a gente já planeja algo. Esse ano, eu conversando com algumas pessoas, ele fala assim para mim assim: olha, pastor, esse ano é o meu ano, é o ano da minha vitória. Muitas pessoas que eu converso, eles falam: ó, esse ano eu vou vencer, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou comprar isso, esse ano eles falam: vai ser o meu ano. E é interessante quando você começa a ouvir isso. São prioridades. Vamos dizer assim, a prioridade de alguém é a família. É ou não é? Vamos dizer, a prioridade de algumas pessoas é o trabalho. Ele coloca o trabalho em primeiro lugar. Outros, a prioridade são os sonhos. Eu tenho sonho de comprar a minha casa, eu tenho sonho de comprar o meu carro. E aqueles que dizem assim: eu tenho sonho de ficar rico. Quem já falou isso? O sonho de ficar rico. Quem não queria ter uma vida estável, na verdade? Quem não queria ter uma vida assim? Meu Deus! Até às vezes alguns falam que queria ter uma bênção para mim não trabalhar. Quantas pessoas falam isso? Né? E às vezes a prioridade é o ministério espiritual. Eu tenho uma prioridade de cuidar do meu ministério, da minha vida espiritual. Glória a Deus por isso. Outros, como eu disse aqui, a prioridade eu notei algumas coisas que a prioridade são bens materiais. Como eu já disse, carro, casa, uma vida financeira abençoada, são prioridades. Eu tenho certeza que você está aqui hoje, aqui nessa noite, você tem uma prioridade. Você fala: eu quero isso, você ora por isso. Deus,
falo assim: olha, esse tempo é exclusivo para o meu Jesus. Esse tempo eu vou tirar aqui para mim orar por Ele, para mim falar com meu Pai, para mim ter um momento de intimidade. Quando você observa o que nós estamos vendo aqui hoje, aqui, olha do teu lado, olha do teu lado, olha do teu lado, do seu lado, olha para frente. Quando você observa o que nós estamos vendo aqui, você percebe que muitas pessoas não priorizam Deus. Por quê, pastor? As pessoas que não vieram no culto hoje, onde elas estão? Será que elas estão orando? Será que aqueles que não vieram estão com a Bíblia na mão, estão meditando na palavra? Salva-se aqueles que têm um compromisso que está trabalhando hoje. Mas eu pergunto para você: aqueles que não vieram, será que ele prioriza realmente Jesus? Ô pastor, vamos deixar as pessoas de lado. Amém? Vamos deixar então. Vamos falar da nossa vida que estamos aqui. Amém? Vamos falar de nós que estamos aqui. O quanto nós temos priorizado Jesus. Sabe por quê eu estou dizendo isso? O Evangelho, o nosso amor a Deus, a nossa prioridade a Deus, não pode se resumir em dia de culto. O nosso amor a Deus, a nossa prioridade, não pode se resumir somente num domingo de Santa Ceia. Não pode se resumir a isso. Eu estou dizendo em ter vida com Deus, porque Jesus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo que quando eu priorizo Jesus, quando eu priorizo o reino, quando eu entrego a minha vida e dedico a minha vida em servir a Deus, irmãos, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos é acrescentado na nossa vida. Diga glória a Deus. Vou esclarecer para você entender. Quem busca por uma bênção de Deus aqui? Quem precisa de uma bênção de Deus aqui? Então eu vou explicar para você agora, para você entender. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você precisa de uma bênção, se você precisa de um milagre, quando você prioriza o reino, quando você prioriza Jesus, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus já sabe que você precisa de uma bênção. Você não precisa buscar por essa bênção. A bênção de Deus vai te alcançar automaticamente no nome de Jesus. Amém. Eu acho que você não entendeu. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir: quando eu busco o reino em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas acrescentarão. É as bênçãos de Deus que vai alcançar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Não é você que vai correr atrás da bênção, mas a bênção vai correr atrás de você para te abençoar. Sabe por quê? Porque você está em busca do abençoador e não da bênção. Olha a diferença que é o Evangelho de Deus. Deixa eu dizer para você. Mateus 6:21 diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha, irmãos, presta atenção nessa palavra. Aonde está o teu tesouro, estará também o seu quê? Aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Sabe o que significa essa palavra? Prioridades.
teu coração. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha como que Deus está falando com a gente hoje aqui. Deus está falando sobre prioridades, sobre priorizar Ele em primeiro lugar. Ele está dizendo que aonde está o tesouro, estará ali o coração. Quando o teu coração realmente está em Cristo, quando você deseja realmente buscar a Deus, irmãos, você não consegue mais ficar longe do Criador. Olha só, sabe de quem que nós podemos falar aqui nessa noite? De Marta e Maria. A gente pode trazer Marta e Maria para essa mensagem de hoje aqui também. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de quem? De Marta e Maria. Quem que priorizou Jesus naquela casa? Maria. A Bíblia diz que Maria se prostrou aos pés de Jesus para ouvir Jesus pregar, enquanto Marta não, ocupada com muitas coisas, priorizando as coisas, priorizando o trabalho, priorizando a limpeza, priorizando um monte de coisa, menos. Quando a gente prioriza Jesus, irmãos, olha a revelação de Deus aqui. Quando a gente prioriza Jesus, não sobra tempo para questionamentos. Diga glória a Deus. Quando a gente prioriza Jesus, não sobra tempo para os porquê, o porquê isso, o porquê daquilo, não sobra tempo. É o que aconteceu com Marta. Oh Senhor, a Maria está aí, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou aqui e ela não me ajuda. Ele falou assim: calma, Marta, calma. Uma coisa só é necessária, e ela escolheu a melhor o quê? Parte. Qual tem sido a tua escolha? Qual que tem sido a tua escolha? Será que você tem escolhido a melhor parte realmente, que é Jesus? Olha só, como que eu sei que eu escolhi a melhor parte? Quando você não tem medo de tomar decisões. Como assim, pastor? A decisão de entregar a vida para Cristo verdadeiramente. A decisão de mudar, de abandonar os erros, pecados, deixa eu dizer, de abandonar os palavrões. Você não tem medo de tomar essa decisão, porque você sabe que Jesus ele é tudo na tua vida. Você não vive por você, mas você vive por Cristo. A vida do cristão é essa. Ele não vive por ele vive por Cristo. É a mesma palavra que eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo por fé. Eu estou aqui ministrando, você precisa de milagre, eu preciso. Você precisa de que Deus nem sabe. Mesmo aqui orando, necessitado, Deus vai fazer na tua vida. São as demais coisas que vai ser acrescentado na nossa vida. Só que aqui hoje no nosso meio tem pessoas que ainda não fizeram a escolha certa, não tomaram a melhor decisão. Ainda fica, será que é o momento? Será que é a hora? Irmão, se agora é a hora, é agora. Porque você não sabe se você vai chegar amanhã. Você não sabe se você vai acordar com vida amanhã. Você não sabe se você vai trabalhar amanhã. A hora é agora. Nós precisamos priorizar Cristo na nossa vida. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mandamento. Em primeiro lugar, Deus. Quem lembra do Salmo 91 aqui? A gente deixa até a Bíblia aberta para livrar do mal. Olha que interessante. Salmo 91, para dar um livramento. Mas lá no Salmo 91 vai dizer o que no versículo? Aquele que habita na onde? No esconderijo do... O que é habitar? Diga assim: habitar é morar.
entendem como que a palavra de Deus ela é tão linda? Aquele que habita no esconderijo do a sombra do Onipotente. Quando você habita, aí os livramentos, as bênçãos vai alcançando a nossa vida. Cair 1000 ao teu lado, 10 do outro direito, você não vai ser atingido. Glória a Deus, aleluia. Só que para as coisas acontecer, você precisa primeiro habitar, morar na presença, estar na presença de Deus. Irmãos, eu amo a palavra porque Deus ele vai examinar cada coisa do altar, é algo tremendo. Olha só, abra sua Bíblia em Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Isaías 29, versículo 13. Glória a Deus. Olha o que vai dizer aí, irmãos. O Senhor disse. Quem que disse? Deus. Essa palavra é Deus que está dizendo. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios de honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. O que Deus ele está dizendo para a igreja, para nós hoje? Que muitos de nós só declaramos que amamos a Deus só de quê? De boca. Mas o coração está longe de Deus. Olha o que eu vou dizer, a gente fala que é servo de Deus de boca, mas as atitudes não condizem com isso. Então, não é por palavras, é por viver dia a dia o Evangelho. Não é por palavras, é a todo momento, dia após dia. Nós temos que honrar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos viver um Evangelho de palavra, mas nós precisamos viver um Evangelho de atitude. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Deus está dizendo aí, o povo, ele só me honra, ele só se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra. Ou seja, Deus está dizendo é só de palavra, mas não tem nada de coração. Eu estou dizendo aqui sobre prioridades hoje. Nós precisamos aprender a priorizar Deus. O Evangelho não pode ser só de boca, mas tem que ser de atitude, tem que ser com inteireza de coração, de todo o coração. De todo o coração. Independente daquilo que nós passamos ou vivemos. Porque, entenda, só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te levar para o céu. E é Ele que você precisa ter vida. Eu não posso te salvar. O teu pai, a tua mãe não pode salvar. O filho não pode, o marido, a esposa não pode salvar. A salvação é individual. É necessário que nós venhamos a ter vida com Deus. É necessário. Porque não adianta eu vir para a igreja, e declarar para todo mundo: eu sou crente, eu sou cristão, mas no dia a dia não mostra isso. Nas práticas, nas atitudes não demonstram isso. Se a gente entendesse como Deus ele nos ama, irmãos, se você entender, se você olhar para a cruz, você vai ver o amor de Deus naquela cruz. Sabia que Jesus ele entregou a vida por você e por mim? Foi por nós. Por que não fazer o melhor com Deus tão grande, tão maravilhoso?
tudo. Quando você coloca outras coisas em primeiro lugar, quando você deixa Jesus por último, você está rejeitando a Ele sem perceber. Sem perceber, você está rejeitando Jesus. Você está deixando Jesus de lado. E sabe que quando a gente deixa Jesus de lado, sabe que começa a trabalhar na nossa vida e conseguir espaço? O inimigo. Ele começa a conseguir espaço, ele começa a trabalhar, ele começa a colocar as garras, ele começa a enraizar no nosso coração, porque a gente busca tudo em primeiro lugar, e a gente só lembra de Jesus quando dói, quando o coração aperta, quando o casamento está em dificuldade, quando a gente está sem dinheiro, quando alguém fica doente, sendo que não era necessário passar por isso. Quantas pessoas hoje deixaram Jesus em segundo lugar? Deixaram Jesus em segundo plano? Não poderíamos estar aqui hoje. Abre Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Irmãos, eu amo muito a palavra de Deus, eu amo muito o Evangelho, eu amo muito a Cristo, porque eu sei que eu tenho capacidade de ministrar uma palavra dessa, tudo é revelação dele. Olha só, quem achou Apocalipse capítulo 3? Versículo 15. Apocalipse 3, versículo 15. Olha só Deus falando com uma igreja. Olha só como é forte o que Deus vai falar. Mas você acha que Deus está chamando a atenção? Deus está falando porque Ele ama, Ele quer que a igreja mude. Ele só está querendo que a igreja mude. Olha só, Apocalipse 3, versículo 15. Vamos ler no 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, conheço as tuas obras, que nem é frio e nem é quente, que dera fosse frio e fosse quente. Deus está falando com a igreja. Ele está dizendo assim, não é só a nossa igreja, está dizendo só as igrejas. Ele está dizendo assim, eu conheço a minha igreja, eu conheço os meus servos, e eu conheço as obras deles, o que eles fazem dia a dia, a todo momento. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Conheça as tuas obras, e nem é frio e nem é quente, que dera fosse frio ou fosse quente. Aqui mais uma vez, Deus falando sobre prioridades. Ele está dizendo que aquele que não prioriza a Jesus, ele tem uma fé morna. Não é nem quente e não é frio. É como se ele estivesse em cima do muro. Ele não sabe se ele serve a Deus ou se ele serve o mundo. Ele não sabe se ele ora, por exemplo, fala palavrão. Ele até quer mudar, mas ele prefere estar no mundo. Ele até quer viver o evangelho, mas eu não posso deixar minha bebida, o meu vício aqui do lado, não posso deixar o meu cigarrinho. Então ele fica assim, então Deus está dizendo aqui, olha, eu te conheço. Você não é quente, não é frio, você tem uma fé morna, uma fé superficial, uma fé rasa. Você não prioriza a mim. E quando Deus começa a falar com a igreja, ele está falando porque Ele ama a igreja, Ele quer que uma igreja, Ele quer um povo que mude, que se firme na presença dEle, porque Ele quer o melhor para essa igreja. Deus quer o melhor para a tua vida, Jesus
Você entende a visão de Deus com uma igreja que é morna? Ele falou assim: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, eu não aguento essas coisas. Eu não aguento isso. Deus fala da igreja. Por que vocês não querem mudar? Por que vocês não querem se consertar? Por que vocês não querem viver o melhor? Eu tenho o melhor para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu. É só se alimentar desse pão e tomar da fonte da vida. Você precisa priorizar, você precisa tomar uma decisão. E ele vai dizer mais aqui, olha só. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego. Tem gente que fala: eu tenho tudo, eu alcancei tudo. Tem gente que fala: eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu comprei isso. Nada, irmão. Sem Jesus, ele está dizendo: olha, você é pobre, você é miserável, você é um cego, então você não vê, você não está vendo o que você está perdendo, porque de nada vale ganhar o mundo, é a palavra de Deus, e perder a salvação. Tem gente que está ganhando tudo, está alcançando tudo, está tendo bênção financeira, mas está correndo sério o risco de perder a salvação, porque não tem Jesus em primeiro lugar. Porque Jesus não é em primeiro lugar na sua vida. De que adianta? Eu já disse, o dinheiro, irmão, você pode, até na mulher do fluxo de sangue, gastou dinheiro, a gente não compra saúde, a gente não compra a vida eterna, a gente não compra, irmãos, o céu não tem como. A gente só vai viver a eternidade se a gente priorizar e entregar a vida para Cristo verdadeiramente. E olha só o que vai dizer mais: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueça, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifestada a tua vergonha da tua nudez, e colírio para que use os olhos a fim de veres. Jesus falou assim: é só comigo que você vai ter o melhor. Ele está falando assim: eu aconselho que vocês comprem o colírio de mim, ou seja, para que vocês passem a ver aquilo que eu tenho preparado para vocês. Vestes novas, a gente precisa tocar nossas vestes, porque quando a gente vive no erro, vive no pecado, fazendo um monte de coisa errada, vive com o pé no mundo, é a nossa nudez que é exposta. Que vai: pastor, eu estou vestido, mas as pessoas estão vendo que você não tem compromisso com Deus. As pessoas estão vendo que você não tem compromisso com o Criador. Irmãos, em nome de Jesus, priorize Jesus na tua vida. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. Faça o teu melhor para Deus. Eu às vezes tem coisas que é triste, sabe, irmãos? É quando algumas pessoas vêm conversar com a gente. Você percebe que a prioridade não é Cristo pelo aquilo que conversa, pelas atitudes. Pastor, olha, tu não tem desculpa. Eu preciso disso. Deus abençoe. Deus ele dá. Aí, pastor, eu não estou conseguindo ir na igreja porque, olha, meu carro está quebrado. Amém. Deus ele sabe. Deus abençoe, conserta o carro. Ah, pastor, agora eu estou sem dinheiro. Deus consertou o carro, estou sem dinheiro, meu igreja. Eu não consigo entender que prioridade é essa. Aí Deus muda a história, Deus dá um outro carro. Deus vai lá e muda a história. Então é isso, eu vou mudar a história, eu vou te abençoar. Alcança a bênção aí que não vem para a igreja mesmo. Aí que não vem para a igreja. Mas que prioridade é essa? Você sabe o que demonstra isso?
Tem um detalhe. A gente alcançou. Deus ele deu. Mas também é um Deus que pode fazer o quê? Irmãos, eu demorei tempo para me entender isso. Vou encerrar isso, gente. Eu demorei tempo para me entender essa palavra. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Eu falei assim, mas como que é horrenda coisa cair na mão de Deus? Por quê? A gente fala muito do inimigo, não fala? Ah, o diabo vai destruir, o diabo vai fazer isso, ah, meu Deus, e agora? Quando você cai na mão do inimigo, Deus ele te tira de lá quando você se humilha. Deus ele te liberta. Mas e quando você cai na mão de Deus, quem vai te tirar da mão de Deus? Não tem como. Eu só estou dizendo isso para que você não brinque de servir a Deus, que realmente você priorize a Deus. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas ela quer ser abençoada e são abençoadas porque Deus é misericordioso, Deus é abençoado. E essas mesmas pessoas criam desculpas depois para não estar mais na igreja. Uma hora eu trabalho, uma hora eu estou sem tempo, uma hora o carro quebrou e Deus vai abençoando, então eu troco de carro, dou essa bênção para você ir para a igreja e não aparece. Só que ouvindo a coisa é cair na mão de Deus, toma cuidado. Do inimigo Deus te tira, da mão de Deus não tem ninguém que pode te tirar. Em primeiro lugar, coloque o teu coração em Deus, busque o reino, faça o teu melhor para Deus. É da mesma forma aquelas pessoas que ela está no trabalho, ela fala assim para Deus assim, Senhor, olha, se o Senhor abrir a porta do trabalho e você dizer isso, você é o perdão de Deus. Quantos de nós não fez oração? Deus ele abre a porta e ela começa a dizer isso, ofertante. Deus fala assim, vou te honrar lá dentro. Deus te coloca no melhor da casa. A gente começa a ganhar um pouquinho melhor para ser o que agora é muito, tá bem? Para licença isso é muita coisa, irmãos. Isso é tão sério que você não consegue. Por isso que muitas pessoas você conversa, você fala com ela e fala assim, puxa, pastor, olha por mim, estou desempregado de novo, pastor. Olha, pastor, a minha vida complicou tudo, olha a minha... Mas por quê? A Bíblia diz, lembra de onde o quê? Caíste. Lembra onde você errou. Você prometeu fidelidade e não foi fiel. Você prometeu amar Deus acima de todas as coisas e amou mais o trabalho, amou mais as coisas, amou mais os objetos. E aí? Veja hoje aonde você está entrando. Veja o que você precisa fazer. Olhe ao redor tudo que Deus já fez e que Deus está fazendo para você. Observe. Que nós não venhamos mais a honrar Deus com a nossa boca e com o nosso lábio, mas que nós venhamos a honrar de coração no nome de Jesus.